Só um minutinho, gente, que não está compartilhando a janela, né? Está apresentando a... Olá, boa tarde, pessoal. Espero que todos aqui na sala estejam bem. Eu sou Leandro Galvão, coordenador técnico, né, desta sessão técnica S7, Aspectos Éticos na Educação e Computação. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, Amazonas. Eu sou um homem pardo, careca, com barba. Estou usando uma camisa verde agora. Ao meu fundo tem uma prateleira com livros e um sofá com alguns travesseiros. É um prazer aqui recebê-los no 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, o nosso querido EduComp 2024, que é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, através da Comissão Especial de Educação em Computação, o CEDUComp, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vocês podem interagir aqui no chat com comentários e perguntas. Durante a discussão, elas serão incluídas na medida do possível. Vocês podem também pedir a palavra através do símbolo da mãozinha, né, que tem aqui no Google Meet. Fique à vontade para abrir a câmera, participar, né, abrir também o microfone, se não quiser abrir a câmera. Apenas pedimos que, durante as apresentações, mantenham os microfones desligados para evitar qualquer desconforto. Ok? Então, iniciando essa sessão técnica, começamos com a apresentação do trabalho intitulado Proposta de Atividades para Ensino de Ética em Computação, de autoria de Paula Cruz, Lenise Rodrigues e João Carlos Silva. Convidamos a Lenise Rodrigues para compartilhar a sua tela e fazer a sua apresentação. Lembrando para todos que o tempo de apresentação é de 10 minutos e temos 8 minutos para a discussão. Está contigo, Lenise. Vou começar aqui, então. Só um segundo. Pronto. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Lenise Rodrigues, como o Leandro falou. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros e cacheados, um pouco abaixo do ombro, só que como eu falo do Rio de Janeiro e está calor, eu tô com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Eu tenho olhos bem pequenos, castanhos também, e eu tô com uma blusa preta, com um fundo branco, com alguns quadros e alguns instrumentos musicais. E o trabalho que eu vim apresentar foi feito em conjunto com o João Carlos Pereira da Silva e com a Paula Macedo da Cruz, e ele foi feito no Instituto de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como o Leandro já falou, o título é uma proposta de atividades para o ensino de ética em computação. A nossa motivação é plantar a semente dos dilemas éticos presentes no nosso cotidiano tecnológico. Então, como a academia já prepara os estudantes para lidar com os problemas técnicos, a gente entendia que era necessário também preparar esses alunos para que eles pudessem lidar com os pontos éticos que permeiam as soluções tecnológicas. Então, a nossa ideia é dar o ferramental para que eles pudessem pensar por si próprios para entender a importância da ética no nosso processo de solução de problemas. A nossa proposta, ela foi aplicada na disciplina optativa de Ética em Computação,
e é baseada na aprendizagem ativa. Então, as aulas não têm um padrão expositivo, mas sim algo que demande a maior participação dos alunos. A metodologia que a gente usou foi a sala de aula invertida, então o aluno precisava chegar preparado para as aulas. E elas seguiram um planejamento em 3 partes, mas é importante ressaltar que, apesar desse planejamento existir, essa estrutura ela não é estática, então elas são fluidas e se complementam. Então, para cada turma, isso vai acontecer de uma forma diferente, porque as dinâmicas podem fluir de diferentes formas, dependendo de quais pessoas estão envolvidas e de como elas se engajam também. A primeira parte, então, é para situar as pessoas com relação aos conceitos básicos ético-filosóficos, que é o embasamento teórico que eles precisavam para conseguir abrir essa caixinha de pensamento. E aí, nessa base, a gente usou os textos presentes em um dos livros do Danilo Marcondes, que trazia os textos de Platão, Aristóteles, Kant e Nietzsche. E aí, nessa parte, a gente apresentava os materiais em texto e em vídeo com uma semana de antecedência para que eles pudessem ter tempo de ler ou assistir. Depois disso, a proposta era que eles respondessem um questionário curto sobre o tema, para que na aula seguinte tivesse um debate entre eles sobre o tema focal da semana. Dessa forma, eles podiam compartilhar qual era o seu entendimento e também fazer um paralelo com as questões éticas reais. E é importante destacar que esse paralelo não precisa ser necessariamente com o contexto de computação. O interessante é que eles tragam para o cotidiano, independente de ser computação ou não. A segunda parte já vinha com a apresentação e o debate dos códigos de ética profissionais da computação. Só que para poder evoluir essa parte, era importante que os estudantes conseguissem se situar com alguma coisa que fizesse parte da vida deles. E eles precisavam se aprofundar no contexto com alguma coisa que eles já tinham se confrontado. Então, por exemplo, discutir sobre cola e cópia de trabalhos é algo que faz parte do dia a dia deles. Então, com essa contextualização, eles podiam perceber a dificuldade de lidar com esses dilemas quando era alguma coisa que se apresentava frente a eles. E tudo isso era feito a partir de debate. Então, o produto proposto para essa análise desses alunos é que eles conseguissem elaborar um código de conduta para o estudante universitário. E eles tinham total liberdade para fazer a organização que eles achassem melhor para conseguir entregar um único código que fosse de comum acordo entre a turma toda. Então, aí eles já gastavam um tempinho, porque todo mundo tinha que se acordar. E o interessante dessa dinâmica é que ela, se ela for rodada várias vezes, é possível comparar um código de conduta com o outro. No caso, entregar para os alunos essa comparação para que eles pudessem analisar o seu próprio produto em comparação com as outras versões. Depois de colocar o pé na água, aí sim eles eram apresentados ao Código de Ética e Conduta da Sociedade Brasileira de Computação, da ACM e da I3E. E o objetivo com isso é que eles busquem as semelhanças e as diferenças entre eles e também que eles discutam sobre como esse código pode impactar nos seus cotidianos profissionais. E aí, no caso, a sugestão é que quem já estiver estagiando possa trazer alguma coisa da sua vivência e também que o professor consiga apresentar situações para que eles consigam se colocar e se posicionar. Trazer algum artigo, alguma coisa que tenha visto, algo do gênero. Então, voltando ao ponto do planejamento, aqui a parte das questões éticas já começavam e podia começar a ser abordada, então é fluido mesmo. E para seguir essa abordagem, a ideia da terceira parte surgiu durante a pandemia como um projeto de conclusão de curso, que foi o meu TCC junto com a Paula, e já tinha tido a sugestão de usar um filme, que era 12 Homens, um Segredo, como base para uma discussão em um dos períodos. Esse filme não é de tecnologia, mas aborda dilemas éticos. Muito interessante, por sinal. E a proposta do meu trabalho com a Paula é aprofundar o uso de conteúdos audiovisuais, só que dessa vez com um foco na ficção científica que projetasse um futuro que permeasse esses dilemas éticos. Então, a proposta era instigar o pensamento crítico e não só fazê-los pensar sobre, mas também casar tudo que eles tinham visto ao longo da disciplina com as situações que estavam sendo apresentadas e também com o mundo real.
parte do trabalho de conclusão de curso foi construir um roteiro de aula para cada conteúdo. Então, para cada material escolhido, a gente elaborou um roteiro de aula que é baseado em uma estrutura fixa que passava pelos seguintes pontos. O primeiro era o material, que era uma descrição breve do conteúdo, com uma sinopse, depois da proposta de atividade, que vinha com a contextualização de qual a problemática que estava sendo abordada, para que a gente pudesse entender o que saber esperar dos alunos. Depois, uma abordagem específica de quais conceitos éticos estavam sendo abordados naquele conteúdo. Depois, a gente passava, então, para o critério de avaliação. Depois, qual a tarefa que seria passada, que era qual a proposta de atividade depois do contato com esse conteúdo. Fazia um paralelo com a realidade, que era algo que a gente também esperava que eles conseguissem fazer. Um roteiro de debate, que não era escrito em pedra, então o professor tinha liberdade para seguir conforme a discussão fosse andando. E, por fim, as referências para que qualquer pessoa que tivesse acesso a esse roteiro pudesse conhecer as fontes. Como a proposta era de uma aula invertida, então eles precisavam ver o conteúdo antes, escrever uma redação sobre o que eles tinham visto e depois debater em aula sobre o tema. E aí a avaliação tinha como foco a compreensão do filme, o domínio da língua portuguesa e também da sua norma padrão, porque isso é essencial para que eles consigam concluir o curso e também para o cotidiano profissional, a qualidade da argumentação e da estrutura do texto e também a elaboração da proposta. A experiência que a gente elencou no artigo foi na disciplina de ética em computação, que foi oferecida pela primeira vez em 2017. Só que tinha outro nome, que era Tópicos Especiais em Inteligência Artificial. Curiosidade. Ela passou por diferentes abordagens ao longo do tempo e teve a inserção de materiais de leitura e vídeo justamente para fomentar essas dinâmicas de aulas invertidas que abordassem conceitos éticos filosóficos, inclusive esse modelo de aula ele teve uma boa aderência com os alunos. A gente rodou um questionário depois para tentar entender se isso fazia sentido ou não. E vale ressaltar que a proposta de vagas era pequena, justamente para conseguir que eles pudessem dialogar. E, no geral, a participação era bem grande, eles se sentiam confortáveis para participar das discussões. Em uma das ofertas, foi sugerida a utilização de um filme na disciplina, mas só foi na última vez que a disciplina foi ofertada que as atividades que envolviam o debate de dilemas éticos a partir de conteúdo audiovisuais foram incluídas, que foi o que eu falei. Nesse semestre em específico, a oferta foi remota, porque foi na pandemia. Então, teve uma nova forma de debate entre as pessoas, como, por exemplo, discussões paralelas em chat, que era algo que não tinha como acontecer na dinâmica presencial, porque era uma sala com todo mundo em roda, conversando. Por fim, o trabalho trouxe o nosso relato dessa experiência, e assim como a nossa proposta, que é baseada nas metodologias ativas de ensino, assim como na aprendizagem colaborativa e significativa. O objetivo com isso era ajudar a fomentar o desenvolvimento do pensamento crítico e também da importância da ética para uma carreira no meio tecnológico. Na apresentação e no artigo estão as referências que embasaram o nosso trabalho. Eu agradeço muitíssimo pela atenção de vocês e agora eu me faço disponível para quaisquer dúvidas que existam. Muito bem, Lenise, né? Agradecemos por ter compartilhado conosco os resultados do seu trabalho e abrimos aqui para o pessoal da sala fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas. Pois não, Germana, pode abrir o microfone. Eu fiquei curiosa a respeito da parte de avaliação. Se você pudesse falar um pouquinho mais, como é que foi esses critérios, como vocês estabeleceram, ou exemplificar em alguma oferta como foi feita a avaliação. Claro. Essa apresentação foi bastante enriquecedora para mim. Claro. A ideia da avaliação era ir coletando informações a cada parte. Então, os questionários que eles tinham que responder era para a gente conseguir entender se eles estavam conseguindo consumir o conteúdo bem, se eles estavam conseguindo avançar,
se o entendimento estava ok para todo mundo. E, no final das contas, a avaliação da disciplina, ela seguia dois padrões. Primeiro, a avaliação do professor com relação ao que os alunos estavam fazendo, então, a partir do questionário, das redações que eles precisavam responder, das dinâmicas que eram feitas, a participação deles em aula, e uma autoavaliação. Então, no final da disciplina, eles precisavam se autoavaliar. E aí, essa avaliação é surpresa até o dia. Então, só é falado que vai haver uma avaliação, a avaliação final da disciplina. E aí ele já ficou empolvorosa de, meu Deus, o que vai acontecer? Eu fiz a disciplina de ética como aluna antes de fazer o TCC. Então, na época eu fiquei, meu Deus, não lembro de mais nada. E agora? O que vai acontecer? Mas no final das contas é para você se autoavaliar, para entender como você foi na disciplina e ser o máximo sincero possível, porque também é para a gente entender se aconteceu alguma mudança, se plantou a sementinha da ética, se plantou a sementinha do pensamento crítico no dia a dia dos alunos mesmo, porque a ideia não é para a academia e nem para a universidade, mas para a vida deles. Ok, agradeço. Mais alguém pode levantar a mão, pode colocar a pergunta no chat. Fica à vontade. Olá, boa tarde. Desculpa. Bom, eu quero parabenizar, né, o trabalho. Eu achei assim, extremamente oportuno, né, o tema ética, e a gente tem muita dificuldade, né, de trazer essa dimensão para um currículo ao longo, né, porque, na verdade, a gente pensa a ética como disciplina, o desafio é imenso, né? Quer dizer, então, o que eu achei interessante na proposta é que vocês trouxeram não só o modo de fazer, como toda a concepção pedagógica, né, do plano de ensino. Achei muito, muito bacana, muito interessante. Aqui, eu sou professora da UNB, professora Fátima, né, então eu tenho essa experiência de implantação de turma calouro, né? Turma de calouro, eu acho isso muito interessante também, a gente trazer já a dimensão ética para o cotidiano da vida universitária. Então, trazer essa pauta para o ingresso, né, no curso, logo, no primeiro momento, é uma sugestão. Como é que essa prática, essa disciplina, ela é inserida dentro do desenvolvimento do curso, se é no início? Eu acho que você falou, mas eu queria explorar um pouco mais esse perfil da turma. É um perfil homogêneo? Como é que é o padrão, né, de participação? Porque eu faço essas dinâmicas dialógicas e eu tenho um público cada vez mais heterogêneo, os tímidos, a turma de calouro de 17 anos junta com os idosos, que agora estão chegando. Então, essa diversidade, como é que é na dinâmica do desenho pedagógico? Era isso. Mas parabéns já de imediato, fiquei bastante feliz e vou trazer para a minha prática essas ideias. Que bom, obrigada. É uma disciplina optativa, então o perfil costuma ser estudantes em conclusão, só que nesses estudantes em conclusão a gente encontra pessoas de diversos perfis, tanto que estão cumprindo a carga curricular de acordo com o que foi estipulado, e outras que já estão há mais tempo na faculdade, que às vezes só falta o TCC e alguma matéria. Mas tinha gente também, eu acho que na última vez que a gente rodou, tinha gente que não estava em período final, estava do primeiro ao quarto período, mas a maioria era em final de curso. Sobre o perfil dos alunos, era bem dividido, e isso varia de acordo com as pessoas que estão inscritas. Tinha gente mais tímida e tinha gente que falava quase toda a aula, só que o interessante não é só falar por falar, conseguir compartilhar a sua opinião
com relação ao tema proposto. Então, tem que conseguir casar as ideias para saber argumentar. Tem os sumidos, como sempre, como toda disciplina, mas, no geral, tem uma boa aderência. Não sei se o João quer acrescentar alguma coisa a mais com relação a isso. Não, acho que você disse tudo, Denise. Boa tarde a todos, né? Basicamente, a gente ofereceu a disciplina desde 2017 e, como a Lenise falou, você tem todos os perfis e uma coisa que a gente não faz é, por exemplo, forçar o aluno tímido a falar. Então, a gente teve, até no período remoto, uma aluna que participou do curso todo, ela acho que não falou em nenhuma aula, mas as redações dela eram as melhores redações de todos os alunos. Então, assim, a gente procura deixar o aluno à vontade. Então, se ele não quiser falar, mas se expressar através da redação, a gente dá essa oportunidade também. Inclusive, o fato dela não ter falado não pesou na nota final, porque ela não se sentia confortável. Bacana, muito obrigada, parabéns. Eu vou pedir só um minutinho, Carla e Lenise, aí, para fazer a pergunta e a resposta. A minha pergunta é bem objetiva. Você falou de questionários, Lenise, que eram passados depois de apresentação de um material. Você consegue me dar um tipo de ideia do tipo de pergunta que tinha nesse questionário, só para ter uma ideia do grau de profundidade ou de complexidade de resolvê-lo? Sim, por exemplo, se a gente passava um texto do Platão, a gente perguntava o que era a caverna de Platão, texto sobre a caverna de Platão, no caso, e aí o aluno tinha que discorrer sobre. E era pergunta de texto livre, então podia fazer em uma palavra ou quantas fosse necessário. Mas no final das contas era só para entender se a pessoa realmente tinha lido e entendido o que tinha sido passado. Dos filmes, por exemplo, a gente perguntava para Matrix, por exemplo, quais dilemas éticos tinham sido apresentados no filme. E aí eles tinham que fazer um paralelo na redação com quais dilemas éticos, qual escola de pensamento e o que eles tinham notado. Tá ótimo, obrigada. Eu estou só curiosa para saber se alguém conseguiu escrever o que era a caverna de Platão em uma linha, né? Porque, não, eu acho muito difícil. É uma possibilidade, né? Só não é talvez a realidade. Escreveu caverna. Perfeito. Muito obrigado, Lenise, por compartilhar seus conhecimentos aqui, o seu trabalho, o professor João também, que é autor. E agora vamos para a apresentação do segundo trabalho, intitulado Você Decide Quem Pode. É uma sigla, né? Empoderando o ou a estudante de computação quanto à propriedade de seus dados. De autoria de Orcar Silva, Tiago Souza, João Marcos, Bruno Barros e Germana Nóbrega. Convidamos a Germana para compartilhar sua tela e fazer a sua apresentação em até 10 minutos. Enquanto ela compartilha a tela, aí no chat eu coloquei o link para todos os 3 trabalhos, para quem quiser acessar. Fiquem à vontade. Germana, liga o microfone, por favor. Alô? Me ouvem? Sim, sim. Ok, podemos começar, então? Autorizada. Vamos lá. Então, eu sou Germana Menezes da Nóbrega, professora aqui do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, colega e eterna aprendiz da professora Fátima Brandão, que acabou de fazer sua pergunta agora no trabalho anterior. E esse é um trabalho que
se propõe a divulgar, né, aqui por meio do EduComp, 2 trabalhos de graduação, né, um do Oscar Barbosa e Tiago Bispo, que já defenderam agora em 2023, e um outro do João Marcos Duda, né, que também já defendeu e já formou, né, agora em 2023 também. E um aluno que ainda está em trabalho de TCC, né, que está dando continuidade, que é o Bruno Barros, numa vertente mais relacionada a badges digitais, né? Então, nesse trabalho a gente trata do projeto Solid Pod, né, a respeito de privacidade de dados, né, utilizando essa tecnologia. Então, em termos de contextualização, né, do trabalho, a gente parte do princípio de que a web atual, como é sabido, né, do grande público, ela tem oferecido, né, oportunidades sem precedentes, né, em termos de conectar pessoas, né, pessoas entre si, pessoas com serviços, né, de empresas, e isso tem criado, né, oportunidades inéditas até então, né? Só que esse modelo de centralização, e aí a gente fala não necessariamente de centralização no sentido de redes, né, mas no sentido de quem detém, né, o CNPJ, vamos dizer assim, que detém os dados das pessoas, né, que ali estão utilizando o serviço, estão, então, centralizados, né, aí nas Big Techs que a gente já conhece. Desde mais de uma década, né, começa a surgir um movimento em oposição, né, a esse domínio central, né, pelas Big Techs, por parte do próprio criador, né, da web, que é o Tim Berners-Lee. Então, já em 2009, né, num workshop promovido pelo próprio W3C, se discutia, no caso de redes sociais online, a perspectiva de descentralizar essas redes. Então, oficialmente, vamos dizer assim, o projeto, né, que é denominado Social Linked Data, né, chamado SOLID, como acrônimo, foi lançado, né, em 2016 e tem sido empreendido ali no MIT, né, com a vertente na empresa, né, pessoal do Tim Berners-Lee, que é a Inrupt. A partir disso, né, desse contexto, um pressuposto nosso é que alternativas, né, à web atual, conhecida pelo grande público e centralizada, deveriam ser colocadas, né, ao estudante de computação de alguma maneira, né, e não necessariamente como uma bandeira, né, única a substituir o modelo de web atual, mas como uma forma de alternativa, né, de reflexão, para ser conhecida por um estudante dessa área, né, diferentemente do grande público que desconhece, né, na grande maioria dos casos. Então, a gente via isso como uma oportunidade, quer dizer, para o estudante, tanto como usuário, como quanto desenvolvedor, existia um leque de possibilidades para trabalhar essa temática da web descentralizada, né? Então, a proposta do artigo é trazer 2 recursos que foram elaborados pelos estudantes, né, nos TCCs, e para os estudantes que estão atualmente no curso, e disseminando, né, agora no EduComp, né, os links estão no artigo, que a gente possa difundir, né, essa discussão. A gente trouxe aqui algumas temáticas, né, de trabalhos relacionados, na verdade, mais em termos de prática, né, mas também com as referências associadas. O método, né, que foi explorado para desenvolver esses recursos computacionais e os recursos propriamente dito,
que a gente vai mostrar aqui mais a ideia, né, bem rapidamente, do que a parte técnica, que está um pouco descrita nos artigos, e também disponível, né, na biblioteca digital da UNB, na forma dos TCCs, e algumas considerações finais. Então, o projeto SOLID, né, como eu já havia colocado, tem o apoio, né, do MIT, e a proposta é devolver ao cidadão, né, os dados que lhe pertencem, né, criar uma maneira alternativa de armazenamento de dados e que ele pode conceder ou revogar a permissão de acesso, tanto a aplicações quanto a pessoas, né, físicas ou jurídicas, então vamos dizer assim. Do ponto de vista de prática, né, um dos estudantes, que foi o João Marcos, foi atrás de fazer essa investigação em aplicações que já existiam do mundo real, inclusive, né, utilizando a proposta do SOLID, né, essa tecnologia que está disponível, né, de forma aberta, enfim. Então, se deparou com iniciativas tanto no ramo de entretenimento, como a própria BBC, né, tem investido em abrigar, né, os pods para que as pessoas possam, né, ali armazenar, quer dizer, a interação, né, que tem feito com as plataformas, seus gostos, enfim, como a gente tem perfis, por exemplo, com uma plataforma, vamos dizer, de Netflix, né, e esses dados não ficam do lado do indivíduo, ficam do lado, né, do provedor que oferece aquele serviço. Então, do ponto de vista de saúde, também iniciativas são encontradas, por exemplo, no sistema de saúde britânico, né, o NHS, que já vem oferecendo pods para que as pessoas, né, consigam armazenar os seus dados e compartilhar, né, ou instituições, né, clínicas, hospitais, enfim, onde elas possam ter necessidade desses dados, de interagir com aplicações que possam deles fazer uso, né, com a devida permissão. E também aplicações de governo digital, né, tem surgido, por exemplo, iniciativa do governo na Bélgica, né, de prover pods aos cidadãos, né, que possam armazenar seu histórico relativo à cidadania, né, o exercício de cidadania. Então, essas são algumas aplicações que se destacaram, né. Ainda o caso de SOLID na educação, né, então tem uma iniciativa na Universidade de Oviedo, né, a disciplina o curso de Engenharia de Software, que vem trabalhando ano após ano, né, oferta após oferta, projetos práticos, né, em cima dessa tecnologia. Então, o que a gente fez para conceber, né, esses materiais foi partir dos referenciais de formação, destacamos alguns conteúdos, né, que poderiam estar alinhados com a temática, né, que os materiais poderiam ajudar a trabalhar, e focamos no framework, né, proposto por Marcos Pedasti e equipe, né, que sumariza práticas de aprendizagem investigativa, e a partir daí a gente coloca, né, inclusive no artigo, uma meia dúzia de questões, né, que podem conduzir esses caminhos possíveis, né, dentro desse grafo de possibilidades para a exploração de aprendizagem investigativa, né. Uma delas, por exemplo, que distinções éticas e técnicas podem ser identificadas no projeto implementação de robôs inteligentes, né, atuando na web centralizada versus a descentralizada no modelo de Solid Pods, né, com dados persistindo descentralizadamente. Né, e projetos podiam ser empreendidos, né, combinando a abordagem de aprendizagem baseada em projeto com a de IBL. Então, foram realizados... 1 minuto só, tá? Desculpa. Ok. Então, foram realizados estudos preliminares, né, com as possibilidades de usar um pod, né, em hospedeiro de terceiros, como também trazer
a possibilidade de montar, de hospedar em localhost. Isso foi feito também pelos estudantes. Tá? Então, foi montado um tutorial, que é o primeiro recurso que a gente aqui está propondo, né, com a possibilidade de CRUD, e, em específico, a questão de mover o pod, né, essa coisa da portabilidade que faz toda a diferença em relação ao que a gente já tem, né, em outras propostas de armazenamento de dados. Né, e uma segunda possibilidade de recurso que a gente coloca é o que foi desenvolvido pelo João Marcos, são 2 aplicações, né, assim, a despeito do, vamos dizer assim, do interesse da aplicação propriamente dita, era mais experimentar, né, o estado, né, da possibilidade de usar o projeto. Né, então, ele conseguiu desenvolver uma aplicação que, na verdade, são 2, né, que são complementares. Um estudante, ele vai lá curtir os pratos, por exemplo, do cardápio do RU, e, supondo que ele gostaria de ter uma reunião ou marcar um estudo com um estudante, um outro colega, né, a aplicação, ela identifica, né, pelas as curtidas, né, dos pratos em comum, e sugere um cruzamento de agendas, né, isso visitando os pods das pessoas. Né. Então, o que a gente entrega são esses 2 recursos, né, e um contexto pedagógico para poder explorar, né, em cursos de computação, e um apanhado de aplicações reais, né, de grande porte que tem sido utilizado. E a ideia é justamente fomentar, né, esse desenvolvimento do senso crítico, né, com algumas questões, né, imaginando que essa descentralização massiva teria um impacto significativo, né, nas máquinas de inferência que tem atualmente, né, gerado dados que estão sendo usados das mais diversas maneiras, e como trabalhos futuros, né, a gente tem investido em questões como quais seriam, por exemplo, os dados que seriam interessantes de se armazenar em pods, né, será dados brutos ou dados inferidos, e como é que uma IA holística, vamos dizer assim, atuando sobre todos os dados, né, de um estudante ao longo da vida, poderia servir de incremento, né, para suavizar, por exemplo, a entrada de um ingresso, né, dentro da universidade, ou até mesmo do egresso, levando, né, competências desenvolvidas, informações para além do formal, né, da menção formal que ele já leva no histórico, quando for para o mercado de trabalho. Né? Então, esse projeto, né, esses trabalhos são inseridos dentro do contexto de projeto, né, que busca tirar das aplicações, né, os dados e deixar do lado do usuário, para que ele possa carregar, né, essa espécie de grande pendrive na nuvem, que lhe acompanha ao longo da vida, tá? Então, eu vou agradecendo e já me perdoando aí, me pedindo perdão pelo estudo dos 2 minutos. Os trabalhos estão disponíveis, então, na biblioteca, né, digital das monografias, e a gente deixa aí nossos agradecimentos e e-mail para contato eventual. Obrigada. Devolvo a palavra, presidente da sessão. Obrigado, Germana, compartilhar, né, seus conhecimentos, e eu abro as perguntas da plateia. Nós temos aí 4 minutos. Pode levantar a mão ou abrir o microfone direto, o chat. Enquanto o pessoal coloca as perguntas, Germana, eu queria saber o seguinte: teve esse projeto, mas ele chegou a ser discutido em alguma disciplina, ou de ética, ou de segurança, de proteção de dados? Não, a princípio, esse projeto que a gente chamou de projeto estruturante, né, tem sido conduzido com os estudantes de TCC, e assim, como eu ministro a disciplina de Informática Aplicada à Educação,
assim, envolvendo 3 cursos, né? Ela é obrigatória para o curso de licenciatura, mas a gente também acolhe como optativa os estudantes da engenharia de computação e da ciência da computação, né? Que são os 3 cursos que a gente tem no departamento. Então, os temas, né, trabalhados nesses vários módulos, né, do projeto têm sido trazidos também para a disciplina, e muitas vezes desses alunos da disciplina é que a gente acaba despertando o interesse para os trabalhos de TCC, e aí o interessante é que a gente tem mais um ano, né, para trabalhar com os alunos a partir daí, né, e aí o projeto tem tido um encadeamento interessante né, essa continuidade dos trabalhos que tem acontecido de uma maneira bem satisfatória. Bacana, parabéns pelo planejamento, né? Fazer esse pipeline aí. Isso, agradeço. E entre os casos lá, você colocou 3, né, bancos que vocês estudaram, mas nenhum é educacional, não, né? Porque eu estava pensando em mim mesmo, né? Da minha forma de pesquisar, levando dados de aluno ali. Mesmo tirando o nome, mas ainda fica o número de matrícula, nota, né? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Se você chegar a estudar um caso envolvendo o ambiente educacional, nessa questão dos dados, né? Da fixação dos dados com quem está processando eles. A questão dos dados educacionais também tem sido muito alvo de debate, né, na comunidade de ética e privacidade de dados. Já houve vazamento de dados com Moodle, enfim, tem alguns casos mapeados na literatura, e a ideia, né, que não foi possível até esse momento, até porque a gente está com os servidores um tanto sucateados, mas a ideia é que a gente pegue essa primeira tentativa dos meninos de colocar em localhost e que a gente tenha um provedor, né, nosso, local, de pods para os dados educacionais dos estudantes, né, pelo menos do departamento, que a gente consiga colocar um servidor em produção, né, que mais do que um serviço, vamos dizer assim, institucional, ele deve servir como caixa de areia, entendeu? Para a gente poder, tanto os alunos, né, usarem, né, se colocarem na pele de usuário, mas também desenvolvedores, e assim a gente conseguir trabalhar essas muitas questões que apareceram aí como desafio, né? O que é que isso impacta, né, na construção de mecanismos de inferência, o que é que isso traz de desafio técnico e consequências éticas também. Então, a ideia, no futuro muito próximo, é a gente realmente colocar esse pod server, né, local, para atender os estudantes do departamento, né, num primeiro momento, e na sequência, construir, né, as IAs que trabalhariam, né, com inferência em cima desses dados locais, para reverter para o próprio estudante, né? Só que com uma proposta diferente do que a gente tem observado com as Big Techs. Então, essa é a ideia, assim, de imediato. Excelente. A gente tem só mais uma pergunta, se alguém quiser fazer. Então, Germana, agradeço aí mais uma vez, né? Parabéns pelo trabalho. Vamos chamar agora a terceira apresentação, que se intitula O que graduandos em informática consideram necessário aprender sobre ética, subsídios para a educação em computação, de autoria do Marcelo Renclay, Yarizita Barreto, Felipe Brito, Marcos Santos, Felipe Lobo e Luciano Silva, os amigos lá de Roraima, né? Convidamos o Marcelo Renclay para compartilhar sua tela e fazer sua apresentação em até 10 minutos.
Tá ótimo, conseguem me ouvir? Sim, sim. Perfeito. Sim, que ótimo. Boa tarde, então, para todo mundo. Meu nome é Marcelo, sou professor de computação aqui na Universidade Federal de Roraima. Sou um homem branco, cabelos e olhos pretos, e ao fundo eu tenho uma parede lisa bege, tá? Bom, conforme o professor Leandro comentou, esse é um trabalho que foi desenvolvido aqui na Universidade Federal e que tem a participação, né, de vários colegas, professores e alunos também. E é um trabalho que está vinculado a uma disciplina que a gente tem, uma disciplina eletiva de computação, ética e sociedade, tá bom? Eu vou tentar contextualizar um pouquinho para vocês, porque esse trabalho ele tem dois grandes momentos que precisam ser levados em consideração. Num primeiro momento, eu fui chamado para ministrar a disciplina, né, de educação, de ética em computação, e nessa disciplina, como foi o meu primeiro contato, eu comecei a tentar olhar para a literatura, autores, por exemplo, como Mazziero, e outros também que se destacam na produção sobre ética em computação e ensino, né, dessa disciplina. Eu comecei a tentar examinar na literatura o que eram os pontos primordiais para desenvolvimento de aprendizagens para os alunos, e fiz um primeiro planejamento dessa disciplina. Ao longo dela, porém, e continuando nesse exame da literatura, lendo outros artigos, eu percebi duas coisas. Um primeiro ponto é que na literatura eu senti que faltavam alguns estudos que nos ajudassem a explicitar o que deve ser ensinado, né? E, do ponto de vista da minha interação com os estudantes, eu percebi que nós tínhamos diferentes aspectos da ética e dos dilemas éticos que um profissional da computação vivencia que poderiam ser abordados. Mas quais eram prioritários? Sendo que a gente tinha um tempo restrito ali de disciplina, era uma disciplina eletiva, eventualmente o aluno não vai para ela com todo aquele interesse, com toda aquela motivação, ele acaba ao longo do semestre sendo chamado, né, em termos da sua atenção e do seu tempo, para outras atividades, e eu precisava ali selecionar aspectos que fossem realmente mais chamativos e interessantes para os alunos. Então, tentar, de alguma forma, equilibrar o que a literatura me traz com aquilo que é uma demanda e que tem a ver com a realidade, né, vivenciada pelos alunos de computação. Então, nesse trabalho, eu tentei lidar um pouco com essas duas dimensões. Por um lado, o nosso objetivo principal foi tentar oferecer uma contribuição para a comunidade sobre o que deve ser ensinado em relação à ética em computação e como isso pode começar a ser descrito. Então, é uma contribuição muito inicial, tá? E qualquer coisa que a gente possa dizer assim, poxa, é suficiente isso que você está propondo em termos de ensino de ética, é algo assim que a gente precisa testar. E, ao mesmo tempo, eu estou tentando montar essa proposta a partir de um feedback, de uma orientação daquilo que os alunos consideram como mais relevante, tá? Então, mais ou menos a contextualização do nosso trabalho está dentro desse escopo. Em termos de teoria sobre o comportamento humano, e teoria que a gente possa utilizar como fundamento para o nosso trabalho na educação, nós utilizamos a análise do comportamento. Não daria aqui para eu fazer uma exposição mais aprofundada dessa teoria, mas, em linhas gerais, os fenômenos psicológicos de cognição, sentimentos e as condutas que a gente apresenta no dia a dia são interpretados nessa teoria como relações entre aquilo que um organismo pode fazer e o contexto no qual ele se insere. Então, quando a gente tenta falar desses fenômenos, como, por exemplo, uma tomada de decisão ética, eu tenho que tentar sempre descrever algo que uma pessoa faz em um determinado contexto, que pode anteceder e suceder a essas ações. A gente entende também nesse contexto que o ensino é um processo de criar condições orientado por objetivos para que o aluno desenvolva algumas aprendizagens. Essas aprendizagens específicas, que são os nossos objetivos, elas são, conforme e coerente com a teoria, comportamentos humanos, ou seja, ações que são realizadas em determinados contextos, tá? Eu coloquei aqui algumas outras referências que podem ser consultadas depois. A gente está partindo do pressuposto também que na ética nós estamos falando de um estudo do comportamento moral e que, mais recentemente, em alguns textos, né, de filósofos, de profissionais que trabalham com ética, eles têm começado a enfatizar, mais do que princípios gerais e que possam ser utilizados e válidos em qualquer contexto, eles têm enfatizado
procedimentos para nos ajudar a tomar decisões diante de dilemas éticos. E à luz da análise do comportamento, o dilema ele poderia ser pensado como uma situação na qual eu tenho 2 ou mais comportamentos que eles são igualmente prováveis. E o processo de tomada de decisão seria um processo de produzir informações e elementos para tornar um determinado comportamento, aquele que seria o mais promissor e o mais ético, mais provável de ser apresentado. Para isso, a gente utiliza um procedimento de análise de consequências, que foi proposto por Dietrich em 2010, ok? Então, eu estou explicando para vocês aqui alguns elementos de teoria que foram importantes para que eu pudesse programar a disciplina numa primeira versão, e depois também importantes para que eu pudesse, ao perguntar para os alunos o que eles consideravam como fundamental de ser aprendido, poder propor objetivos que fossem coerentes com todos esses aspectos aqui, com a definição de ética, com esse procedimento de análise de consequências e com a teoria do comportamento humano que está sendo adotada. Então, conforme eu já falei, nos trabalhos relacionados, aqui são apenas alguns, né, a gente verificou a necessidade de descrever um pouquinho melhor o que deve ser ensinado, né, o que a gente deve investir no ensino de ética e tentar trazer uma descrição para a comunidade que avance um pouco em relação a listas de conteúdos, tá bom? Então, dentro da nossa pesquisa, nesse primeiro momento, a gente primeiro perguntou para os alunos o que deve ser aprendido na disciplina de ética, e a partir do que a gente já tinha da literatura, porque eu já tinha programado e já estava executando a disciplina, e a partir dos insumos que eu trouxe, com essa caracterização das percepções dos estudantes, eu montei uma proposta atualizada em relação ao que eu já tinha feito de objetivos de aprendizagem, tá? Então, a primeira pergunta de pesquisa é quais são as aprendizagens priorizadas, e a segunda, quais são os objetivos de aprendizagem a partir da literatura, que eu já tinha consultado, e a partir dessas percepções, que é a pergunta de número 1, que objetivos de aprendizagem seriam os mais relevantes. Então, nós coletamos a partir de um Google Formulário, com vários participantes, chegamos a 38 estudantes de informática, a maioria deles da UFRR de computação e do gênero masculino, e nós fizemos 3 grandes perguntas para eles. Quais os 5 temas que eles consideram como os mais importantes? Nós tínhamos ali 18 temas pré-definidos e tinha um campo outros que eles podiam utilizar. Temas, né, ou práticas que eles consideravam como as mais importantes, colocamos 13 e deixamos o campo outros, e pegamos o código de ética da SBC e listamos ali os 11 deveres profissionais, à exceção do último, que ele acaba, de certa forma, contemplando os demais. Listamos ali os 11 para que eles selecionassem os mais importantes, tá? Depois aqui eu tenho a descrição do procedimento que a gente utilizou, e a ideia da disciplina foi trazer uma contribuição no sentido de que o aluno deveria, ao final da disciplina, ser capaz de exibir esse comportamento que está descrito aqui, decidir o que seria o mais promissor diante de um dilema ético no trabalho em computação por meio do procedimento de análise de consequências, tá? Então, as temáticas que apareceram, elas falaram de lei de proteção de dados, respeito à privacidade, segurança cibernética, códigos de éticas profissionais, manipulação de informações. Veja, isso é insumo para mim enquanto professor, porque são aspectos da realidade em relação aos quais o aluno precisa saber lidar com ou precisa considerar para exibir aquele comportamento final que eu falei da disciplina, de tomar decisões éticas por meio do procedimento de análise de consequências. Eles listaram aqui também para mim os principais artigos que eles consideravam mais importantes, a maioria deles aqui relacionados com sigilo profissional, né, exercer um trabalho profissional com responsabilidade, não praticar nenhum ato que possa comprometer honra, dignidade, privacidade de pessoas. Então, foram respostas que conversaram entre si. Em relação às práticas mais comuns, teve questão relacionada à pirataria, questões relacionadas a não seguir a propriedade intelectual, não observar, não respeitar isso. Então, a partir da literatura e dessas percepções que eles me trouxeram, embora seja uma amostra restrita, a gente começou a formular alguns objetivos de aprendizagem. Então, desde caracterizar situações típicas de comportamento em conflito no trabalho em computação, até a condução do procedimento de análise de consequências, que consiste em você tentar usar esses insumos de LGPD, de código de ética, para você poder tomar decisões, avaliar o grau de conformidade ética de comportamentos em conflito, comparar as consequências que estão sendo previstas como base dessa análise de consequências e
organizar um ambiente para tornar mais provável a ocorrência do comportamento que foi identificado como mais promissor, para que, então, finalmente ele seja implementado. A gente montou um Canvas, que é uma tela, para eles terem um pouco de facilidade na implementação desse procedimento de consequências. Está vencendo aqui o meu tempo, então eu já estou finalizando, mas eu acho que essa figura resume bastante o que a gente conseguiu produzir a partir da pesquisa e da consulta à literatura. Então, o procedimento de análise de consequências é você especificar os comportamentos que estão em conflito diante de um dilema ético e você utilizar esses aspectos que eles estavam falando, LGPD, Código de Ética, que eles privilegiaram como mais importantes, apresentar isso para eles ao longo da disciplina, para que na hora que eles tiverem esse conflito entre dois ou mais comportamentos, eles possam utilizar esses elementos como fundamento para uma tomada de decisão. E no procedimento de análise de consequências, eu tento prever fundamentalmente o impacto das minhas ações profissionais em computação, basicamente para um grupo, para a sociedade, para outras pessoas próximas envolvidas e para mim, que sou tomador de decisão, tentando identificar quais são os ganhos em cada uma dessas dimensões para cada um dos comportamentos em conflito e as eventuais perdas para cada uma dessas entidades em cada um desses comportamentos que estão em conflito, tá? Bom, então, os resultados, eles, em síntese, mostraram isso, a preocupação dos estudantes com pirataria, privacidade e preconceito, são os aspectos que devem ser apresentados, abordados, discutidos na disciplina, e casos específicos relacionados a isso devem ser avaliados por meio do procedimento de análise de consequências, né? E ao combinar todos os dados que eu acabei de apresentar, a gente chegou a alguns aspectos aí que são prioritários, que eu já apresentei, destaquei aqui para vocês, tá bom? E finalizando, a suficiência dos objetivos de aprendizagem que foram propostos depende muito de testes e disciplinas que a gente vem a desenvolver a partir dessa proposta aqui de planejamento de objetivos de aprendizagem, tá bom? Ok, então gostaria de agradecer e fico à disposição aí para sanar dúvidas que eventualmente possam existir. Oi, Marcelo, obrigado por compartilhar aí o resultado dos seus trabalhos, do seu trabalho com seus colegas, e abrimos a sala para perguntas. No chat aí rolou também discussões sobre ética como um componente transversal, bem interessante. Enquanto o pessoal não levanta a mão, poderia falar sobre essa questão aí da transversalidade, Marcelo? Essa disciplina ainda continua sendo eletiva? Tem outras disciplinas que tratam desse tema lá em Roraima? Então, eu achei muito interessante esses comentários sobre a transversalidade, porque existe uma complexidade muito grande nesses comportamentos que a gente está falando aqui relacionados à ética, né? O que acaba acontecendo é que, às vezes, você ter apenas uma oportunidade para tratar dessas questões com os alunos pode até ser suficiente para eles aprenderem, por exemplo, esse procedimento, que é um procedimento avaliativo. Todo procedimento de tomada de decisão, ele é mais do que a decisão em si. É o processo de você levantar informações que tornem mais provável um ou outro curso de ação. E a gente faz isso direto na nossa vida quando a gente tem que escolher um emprego, quando a gente tem que escolher para onde a gente vai viajar, a gente começa a produzir informações e conhecimentos. Alguns conhecimentos a gente já pode ter. É isso que eu posso fazer enquanto professor, por exemplo, ao apresentar um código de ética. Então, eu já uso isso como insumo no meu processo de tomada de decisão. Mas veja que trazer isso numa única disciplina pode reduzir a probabilidade de que lá no futuro, quando a pessoa estiver em campo, em contexto natural, ela de fato coloque tudo isso em prática, porque foi alguma coisa talvez muito pontual na história dela. Ela sabe algumas informações, ela conhece o procedimento, mas ela não teve uma consistência na aplicação desse procedimento em múltiplas situações ao longo do curso. Então, ela começou, por exemplo, na disciplina de desenvolvimento web, a pensar um sistema que vai coletar algumas informações do usuário, vai fazer, por exemplo, um fingerprint do usuário e tal. Poxa, seria um bom momento para a gente aplicar esse procedimento, esse Canvas, a partir dos insumos que foram dados na disciplina de ética e avaliar como nós vamos montar esse sistema, o que precisa ser informado, perguntado, questionado do usuário, antes que a gente coloque isso em prática, sem que ele esteja sabendo que dados estão sendo colocados, estão sendo guardados, armazenados sobre ele, né? Então, essa transversalidade, eu penso que seria, na verdade, uma estratégia muito promissora para que, além da pessoa aprender a falar sobre o que é importante ou o que é ético, ela começar a agir
um pouco mais em conformidade ou próximo do que a gente entende, né, que seria o mais ético e promissor, por exemplo, à luz dos nossos códigos de ética. Interessante. E esse Canva, você pegou, você gerou ou foi inspirado naqueles trabalhos que você citou na parte de fundamentação teórica? Foi na fundamentação teórica, eu citei o trabalho do Alexandre Dietrich, que é um professor da Federal do Paraná, e ele escreveu um texto em 2010 em que ele falava sobre esse procedimento. Esse procedimento é justamente um passo a passo para te ajudar no processo de solução de um problema ético. Ah, eu devo ou não devo construir uma barragem? A primeira coisa que você vai se perguntar é quem são as pessoas envolvidas, quais são os impactos para essas pessoas a curto, médio e longo prazo. Então, ele tenta descrever esse procedimento. O Canvas é uma forma visual de facilitar aquilo que ele estava propondo. E acaba sendo uma estratégia para eu tentar desenvolver o comportamento que eu coloquei como objetivo terminal da disciplina, que é justamente o comportamento de tomar decisões, né? Aí as percepções que os alunos trouxeram acabam me dando informações, tanto de elementos que eu devo ensinar, que eles estão interessados e que são de fato importantes, porque a literatura mostra isso. De novo, o exemplo do Código de Ética, mas a gente poderia falar da Constituição Federal também, tem elementos importantes ali para todo cidadão conhecer. E tem também aspectos da realidade, na pesquisa que eu fiz com os estudantes, embora seja uma amostra pequena, existem aspectos da realidade que eles querem ver discutidos. E aí pode ser um aspecto motivacional interessante. Então, eles querem, por exemplo, falar sobre privacidade. Nós tivemos aqui dois trabalhos, os dois primeiros trabalhos eles abordaram. No primeiro, um filme, por exemplo, que estava tratando desse assunto, quer dizer, para essa minha amostra aqui, dentre vários temas que eu poderia discutir, temas aplicados de ética, o que fazer nessa situação? Como lidar com isso? Eu poderia trazer o tema da privacidade, porque os próprios estudantes estão falando que essa é uma demanda e que eles lidam com isso no dia a dia. Aí o Canva, ele aplicaria justamente para isso. Bom, estudamos código de ética, trouxe a situação prática da privacidade, agora eu vou trabalhar o desenvolvimento desse comportamento de tomar uma decisão diante de um caso prático que pode ter sido apresentado, por exemplo, por um filme. Então, o Canva veio desse contexto e teria essa aplicação, né? Perfeito. É o que você falou no início dos comentários, né? Ensinar o processo, né? Então, Isso. a cada turma tem um tema novo, um tema da moda, né? Um tema que está incomodando mais, né? A sociedade. E aí fica Exato, fácil, exato. né? De abordar esse novo tema. Isso. Eu acho que uma contribuição aqui desse trabalho é justamente no sentido de mostrar que esse procedimento existe. Claro que eu não tive aqui, não fiquei explicando ele muito, né? Mas mostrar que esse procedimento existe e o que eu estou acrescentando de dado também é trazer para a minha avaliação enquanto professor não só o que eu vi na literatura, como aquilo que os alunos consideram também relevante. Então, é essa mescla desses dois pontos que, na verdade, o que a gente tem aqui é um trabalho de planejamento de uma disciplina, né? E agora um replanejamento, porque eu ministrei a disciplina uma vez, então tinha planejado, e aí a partir da resposta dos alunos e da literatura, eu fui chegando a essa lista de objetivos de aprendizagem, e foi ao final da disciplina que a gente chegou no formato final desse Canvas. A gente foi meio que testando ele a partir do artigo lá de 2010, né? Aí a gente foi criando o Canvas, foi deixando ele mais bonitinho, mais fácil de ser usado e tal. E aí foi isso. Ok, mais perguntas, pessoal? Então, vamos agradecer o Marcelo Renclay por ter compartilhado conosco os resultados do seu trabalho e a discussão. E estamos chegando ao fim da sessão 7, Aspectos Éticos na Computação, em Computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, o EduComp 24. Foi um prazer estar com vocês, conhecendo um pouco mais dos resultados destes trabalhos produzidos pela nossa comunidade de educação em computação. Confira a programação no site e continue conosco ao longo das sessões técnicas, do Lab de Ideias. Amanhã temos a Assembleia. E boa atividade para vocês, pessoal. Vamos para a vinheta.
Oi, Ale. Aí agora a gente você só sair, né, da sala e vamos para a próxima sessão, né? Obrigado aí pelo apoio.